Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fala galera, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Estou aqui para falar das eleições da federação diante de uma decisão que há uma semana o Tribunal de Justiça Desportiva tomou. Antecipadamente peço para você curtir, compartilhar, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar sabendo das coisas do futebol sul-mato-grossense. Estou com uma das camisas da federação hoje para falar das eleições da federação. Para quem não... Que camisa é essa? Essa é uma das camisas que eu tenho da Federação de Futebol. Pessoal, vamos por ordem. E vou tentar ser o mais breve sucinto. Fiz a famosa cola e hoje a cola teve várias páginas, tá? São muitas informações que você precisa saber. Primeiro, no dia do arbitral do estadual, o presidente interino da Federação, Estevão Petralas, tomou um ato que lhe permite, como presidente interino, mediante uma solicitação do Marcos Araújo, candidato à presidência da Federação e presidente do Dourados, pedindo para que as eleições ocorressem após o estadual. E foi deliberado isso por N situações que está elencado, inclusive, no site da Federação. A principal, não tem mais comissão eleitoral, não tem mais nada. Todo aquele processo que foi feito não existe mais. Não existe mais, está lá escrito, tá? Não tem comissão, não tem. Estava suspenso por conta da liminar que o Teles entrou na justiça e conseguiu. Então, está suspenso, tá? Sem comissão eleitoral, sem todo o procedimento, não tem eleição, não tem como ter. Porque é estatutário, tá? E já vou explicar por quê. No dia 14, no dia seguinte, foi feito o julgamento do pleno do TJD, que determinou eleições em 20 dias. E a doutora Celina, auditora do TJD, foi a única que parece que leu o Estatuto da Federação. E disse o seguinte, que a eleição tem que ser para vice-presidente. Como diz o artigo 29 do Estatuto, que é muito claro. Em caso de vacância ou saída do presidente, a eleição é para vice. Por quê? Com o novo Estatuto, nós temos presidente, vice, coordenador de competições, secretário-geral, e tesoureiro. Quando reformou o Estatuto lá atrás, só tinha o presidente Cesário e o único vice, o Petralas. Foi aprovado pelos clubes essa reforma estatutária. Como o Cesário foi destituído dia 14 de outubro, o vice-presidente assume automaticamente, Petralas. E os outros 7, Thiago? Os outros 7 que se virem na justiça. Assinaram sem ler, azar. Cada um corre atrás do seu direito. Mas o que está ocorrendo hoje é isso. Petralas assume, então tem que ter uma eleição para vice e não para presidente. Está claro o estatuto quanto a isso. A doutora Celina foi a única auditora que parece que leu o estatuto atualizado da federação. Eu estou dizendo há muito tempo que todo o procedimento foi feito de maneira errônea. A mudança de estatuto já estava errado com esse parecer. Os vices não leram, foi confessado por candidatos aqui que não leram mesmo, está gravado, bastam vocês ouvirem novamente no YouTube ou no Spotify, que vocês vão entender. A distribuição de voto, no caso de uma eleição, o artigo 16 do Estatuto diz o seguinte, times da Série A, peso 3. Quem está fora da Série A, peso 2. E quando fala fora da Série A, não significa que tem que estar na Série B. Você pode estar com as obrigações de dia, mas está fora da Série A. Clube amador e ligas, peso 1. O artigo 18 é muito claro que agora a federação não é mais composta com um presidente e 8 vices, como era na gestão Cesário. A diretoria é o presidente, vice, secretário, diretor de competições, tesoureiro. Além disso, tem que ter conselho fiscal com 3 representantes e 2 suplentes. Toda chapa tem que ser registrada dessa forma. E eu olhei lá a publicação da Comissão Eleitoral, que não existe mais, um serviço bem de porco feito pela Comissão Eleitoral, só está o nome dos candidatos, sem a homologação da chapa. Tem que estar homologada a chapa do candidato, não é só ele. Não é só o Thiago que é o candidato. É o Thiago, o vice, o tesoureiro, o diretor de competições e o secretário. Tem que estar o nome de todos, mais o conselho fiscal, mais os suplentes. Não foi publicada essa chapa, não há publicação disso. Tá só o nome dos candidatos, 7, inclusive com o do Américo, tá? A publicação, ela tem que ser feita por pleito eleitoral até 90 dias antes do pleito. Até 90 dias, não é com 90 dias.
tá? Então, se quiser publicar um dia antes, né, seria um absurdo, mas pode. Com dia, mês, ano, local e horário do pleito. A comissão eleitoral vai ser definida pela federação, com 3 filiados, ou seja, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser 3 filiados, e a federação é quem indica, ok? Tem um prazo para inscrição de 30 dias. Em 30 dias, qualquer um pode ser candidato. Então, a partir do momento que o TJD diz que tem que ter eleição, disse dia 14 de novembro, tem que ter no mínimo 30 dias para qualquer um que se enquadre ao estatuto e que não tenha sido candidato anteriormente, se ele quiser, ele pode ser candidato. Porque o tribunal falou que vai ter eleição, que estava suspensa. Então tem que cumprir esse prazo. E não está sendo cumprido uma vez que o tribunal determina 20 dias. Ok? Esse registro, o estatuto fala no artigo 18, parágrafo 5º, que é em até 30 dias. Ou seja, a partir da decisão do dia 14, quem quiser ser candidato tem que registrar sua chapa até 14 de dezembro. É a data de 30 dias estatutária. A federação, após esse prazo, ele tem 3 dias para enviar à comissão eleitoral, que não existe no momento, tá? Não existe, não tem como ter eleição sem comissão eleitoral. A federação não disse quem é, disse apenas que foi destituída a comissão anterior. A comissão tem 3 dias para analisar a documentação da chapa, não é do candidato, é da chapa, ok? E devolver para a federação publicar os deferidos e indeferidos. A publicação de deferimento apenas do candidato. Não tem chapa nenhuma lá informando. Então é uma falha grotesca da comissão eleitoral no processo anterior. O parágrafo 6º. 3 dias as outras chapas têm para pedir impugnação de qualquer chapa. Parágrafo 7º. TJD decide sobre esses recursos que possam ser impetrados. 8º. Decisões da comissão eleitoral deverão ser publicadas em 24 horas. O artigo 30 fala novamente sobre a parte diretiva da federação, que eu já expliquei para vocês. Presidente, vice, diretor de competições, secretário-geral e tesoureiro. Artigo 15 fala sobre quem pode votar. Poderão votar quem estiver em dia com suas obrigações na federação e na CBF. E aí tem um artigo 9º do estatuto que fala o seguinte, na letra H, que é uma obrigação de todos os filiados, manter seus registros contábeis adequados e atualizados na forma da legislação vigente. O que diz a legislação vigente? Lei Geral do Esporte. Até o 30º dia do 4º mês do ano, de cada ano, tem que ser feita a prestação de contas no site do clube e encaminhado ao site da entidade que administra o desporto. E aí tem uma relação de clubes. E aí eu vou voltar lá quando o Cesário foi preso e começou todo o problema. Comercial e União foram os únicos que cumpriram a legislação vigente. Os únicos que cumpriram a legislação vigente. A comissão eleitoral, a federação lá publicou uma lista. Dourados publicou depois. Coxim publicou agora, e não tem nem site. Costa Rica publicou depois. Tá datado, hein? Tá datado. Tá no site da federação, quando foi publicado. A gente tirou print na época, não tem talvez isso aí. Corumbaiense não tem prestação de contas. Comercial cumpriu. Cefac, no site do Cefac, onde está? Site do Cefac. Campo Grande, site do Campo Grande. São Gabriel, Aquidauanense, cadê o site? Águia Negra, fez site agora. Portuguesa, fez site depois. 7 de setembro, prestou conta depois. Operário, prestou conta depois. Operário Atlético Clube, fez site agora. A EFA, desconheço o site. União, em dia, beleza. D9, desconheço o site e a prestação de conta. Franco Resende, mesma coisa. Grêmio Santo Antônio, desconheço o site. Ícaro, Smiley, Iviema não tem site, mandou algo que não era nem prestação de conta. Moreninhas, Náutico ok. Só preciso checar a data da prestação de contas do Náutico. Tá no site da federação e eles têm site. Naviraense, mandou agora. Novo Operário, mandou depois. Pinheiro, desconheço. Seduc, desconheço. Inter, desconheço. 3 de Agosto Esporte Clube, desconheço. Ubiratã, desconheço. União Atlético Clube, desconheço. Urso, desconheço. Vitória de Campo Grande, desconheço. E Grêmio Real, desconheço. Então, essa relação aqui é de quem pode votar, mas não cumpre o artigo 9º na letra H, que fala sobre registro contábil, que tem que estar de acordo com a legislação. Então essa lista está furada, totalmente furada. Então o processo todo ele está errado, todo o processo está errado. E qualquer candidato, ele tem por obrigação, pedir uma impugnação e a suspensão da eleição.
Ele tem essa obrigação. Porque está tudo errado. Não pode descumprir o prazo estatutário, não pode. Porque quem se enquadra no estatuto, a partir do dia 14, tem 30 dias para registrar a chapa e nós não temos informação nenhuma de nenhuma chapa, porque não foi feito pela comissão eleitoral. Dito isso, nesse dia 23, próximo dia 23, daqui 2 dias, encerra a interinidade do Petralas. O Cesário ou volta para o cargo, conforme prevê o estatuto, anterior, tá? É o anterior, não é o atual. 180 dias no máximo de afastamento, ou a CBF vai ter que determinar o que vai acontecer. Se o Petralas continuará por interino, se ele vai ser efetivado, se vai ter eleição ou não. Do jeito que tá, a CBF vai ter que pôr a mão nessa cumbuca, porque a decisão do tribunal está totalmente errônea com o estatuto da entidade. Totalmente errônea com o estatuto da entidade. Nada se sustenta. Não tem nenhuma sustentação jurídica pelo que está escrito e pelo que está acontecendo. Muito menos de quem pode votar. Então, como o processo está todo viciado, qualquer candidato pode impugnar e deve impugnar essa eleição que até agora não tem chapa registrada, não tem dia, hora, local, não tem comissão eleitoral, não tem nada. E o futebol não pode ficar parado nessa sequência de trabalho. Tá certo? Então, torcedor, a realidade dos fatos tá uma zona. Tá uma zona. E as coisas precisam caminhar corretamente para que o futebol possa caminhar e não tenha nenhuma furada nesse caminho. Você já imaginou uma eleição sem validade alguma? E é o que pode acontecer. E a doutora Celina avisou todo mundo, não tem ninguém inocente. Eu sempre fui contra a Celina no monte de decisões que ela tomou na época da presidência. Mas parece que foi a única dos auditores que leu o que está escrito. E o que está escrito e foi aprovado pelos presidentes de clube tem que ser cumprido. Azar deles se eles não cumpriram. Problema é deles, se eles continuam sendo incompetentes e assinam as coisas sem ler. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.